Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar postando quais são os principais cuidados que você tem que ter se você está pensando em comprar uma bike com quadro de fibra de carbono, tá? Semanalmente a gente vai estar postando vários conteúdos aqui, a gente tem uma proposta de postar vários conteúdos aqui para vocês. Se você tem interesse em conteúdos como esse, compartilhe, mande no grupo do pedal, curte aqui o vídeo para ajudar muito a gente. Um dos principais cuidados e uma dúvida muito frequente, quadro de carbono quebra muito. Quando você compra, um dos principais medos que a gente topa aqui quando uma pessoa que quer comprar um quadro de carbono justamente é se o quadro ele quebra muito fácil, dizem que quebra muito fácil. O quadro de carbono, ele em si, ele é mais frágil do que o quadro de alumínio, tá? Isso é natural, assim como o quadro de alumínio, ele também é mais frágil do que o quadro de ferro. Porém, quando você está comprando um quadro de carbono, né, ele apesar de ser mais frágil, não quer dizer que ele é fraco. Então, nós estamos falando de uma quebra de um quadro de carbono se tiver um impacto de lado. Andando normalmente, andando normal no quadro, esquece, eles já são preparados para grandes pressões, ter bastante pressão. É claro, se você bater num quadro, com um quadro de ferro, bater numa árvore e bater aqui no meio, o quadro pode amassar um pouco. Se você bate com um quadro de alumínio, ele amassa um pouco mais. Se você bater com um quadro de carbono, pode ser que ele venha prejudicar. Mas nós estamos falando de um acidente e não de fato ele quebrar naturalmente. Então essa é a principal dúvida que tem com o quadro de carbono, se ele quebra muito. Diferencial também do quadro, então mesmo que você tenha uma trinca, imagina que você bateu aqui, um impacto forte. Pedalando, você não vai conseguir bater aqui, é só se você sofrer um acidente, um carro bater, alguma coisa acontecer, tá? Mas vamos imaginar que ele bateu aqui. Se ele bateu, você consegue, de uma forma original e de uma forma de qualidade, fazer o reparo desse quadro, sem ter que descartar toda a peça, diferente do quadro de alumínio, porque o quadro de alumínio ele vai ficar amassado pro resto da vida. Já o quadro de carbono, ele existe reparo, as tramas do carbono conseguem ser reparáveis. Então esse daí também é um ponto positivo. Alguns principais cuidados que você tem que ter ao comprar uma bicicleta de carbono. Principal é a questão do canote. Se adeque para saber se você está comprando a bicicleta no tamanho adequado para você. Por exemplo, eu tenho 1,67 e o tamanho indicado para mim é o tamanho 15 ou 17. Eu estou em cima do muro ali, mas eu prefiro 17. Para mim, aceita perfeitamente. Então, para mim, tamanho 17, uso adequado e eu não preciso de colocar o canote muito alto. Tendo que colocar o canote muito alto, talvez dá uma pressão maior, né? Ficar o canote muito na ponta e você talvez está prejudicando essa parte aqui. Outro ponto, quando você compra uma bike de carbono, você precisa colocar uma graxa específica, não é caro, na própria manutenção é feito. Passar uma graxa anti-atrito, que nós chamamos, no canote, colocando aqui embaixo, né, para o quadro de carbono. Não fixar de uma forma que não consiga sair, tá? É o que nós chamamos de oxidar, fica agarrado, e é onde você vê vários vídeos na internet que o pessoal fica tentando tirar o canote e não consegue. Às vezes até chega a quebrar o quadro, tá? Então um detalhe da manutenção, e o mais importante é, comprou a bike, você tem que fazer a manutenção regular. Colocar a graxa no canote e no quadro de carbono. Isso para todas as bikes, mas no quadro de carbono é o principal. Outro ponto também que é muito importante, chega aqui mais perto. Quando você tiver numa trilha, um lugar onde garra muita sujeira, muito barro, se atente, pessoal, para esse barro que grudar no pneu, ele não vai estar comendo e machucando o seu quadro aqui, tá? Lembrando, tanto no quadro, isso que eu estou falando é no quadro de alumínio e no quadro de carbono, mas você está falando que você tem um quadro muito mais robusto, mais leve, e você está querendo cuidar e zelar mais por ele. Então toma cuidado para o barro que entrar aqui na lateral não prejudicar o seu quadro na hora que você estiver pedalando e ele ficar comendo e roçando aqui. Terceiro ponto bem importante também, em cada peça que tem, você consegue visualizar qual é o torque necessário. Na grande maioria das peças já tem qual é o torque necessário para você colocar na peça e fazer o aperto preciso, tá? Tanto na braçadeira de cilindro, quanto na alavanca do cubo, tá? No central, pé de vela, direção, então todos esses acessórios aqui você precisa saber qual é o torque necessário. Principalmente aqui, ou seja, se talvez mais de uma pessoa anda na bike, você abaixa e levanta ele o tempo inteiro, tá? Você precisa saber qual é o torque
e principalmente ter uma ferramenta de torquímetro para você conseguir colocar a intensidade correta do aperto no componente. Então essas são as principais dicas para você. Se você tem medo de comprar uma bicicleta de carbono, cara, não precisa ter medo, não precisa ter essa paranoia. É uma bicicleta excelente, um quadro muito mais leve, extremamente muito mais confortável do que um quadro de alumínio e vale muito a pena. É claro, você precisa de ter alguns cuidados. Se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo. Caso você queira ver outro conteúdo aqui também, comente aqui que a gente vai estar na próxima semana fazendo outros vídeos aqui também para trazer mais novidades para você.